tema de hoje do Educa Gelb vai tratar sobre a ação social. Ação social, um tema que é apresentado com diferentes conceitos, termos, e nós queremos refletir um pouco. Eu convido você a participar dessa reflexão. Por exemplo, na questão do conceito, será que ação social é a mesma coisa do que caridade e esmola? Penso que não. A caridade e a esmola, elas estão num campo de exercícios religiosos onde eu estou mais preocupado com fazer algo do que beneficiar alguém. E normalmente é feito de uma forma tão insignificante que é incapaz de trazer soluções ou transformações na vida de alguém. Mas nós temos termos bíblicos para a ação social: diaconia, misericórdia e compaixão. Diaconia é um termo que é muito usado e ele, traduzido ao português, ele significa servir. Um servir motivado por algo maior. E no caso de nós cristãos, o algo maior é a espiritualidade, a presença de Jesus, a orientação do Espírito Santo. Da mesma forma, nós temos misericórdia, um coração partido por causa da dor do outro. Compaixão. Esses termos todos estão corretíssimos. Eles se pautam na prática, no exercício da fé cristã a favor do outro. Mais recentemente, nós trazemos isso no Manual de Ação Social, surgem novos temas, como desenvolvimento humano, protagonismo, transformação social. Logo você percebe que muda o sujeito da obra. Desenvolvimento humano, o foco está no outro. Eu vou me envolver por diaconia, misericórdia, compaixão, para que a vida do outro se desenvolva. Da mesma forma, o protagonismo, para que o outro tenha oportunidade de construir sua história. E por isso, transformação social. Estes conceitos, eles nos levam a buscar uma forma de agir em que as pessoas que hoje necessitam de um apoio passem a não necessitar mais. Porque construíram passos e aprenderam a desenvolver a sua história junto conosco, mas de forma autônoma também. Nesse sentido, a ação social, ela é social porque ela é o oposto do egoísta, do individualista, do eu sei, eu posso, eu faço. Ela envolve o outro. Nós juntos podemos, fazemos e fazemos acontecer. Social porque ocorre dentro da sociedade, fora e dentro da igreja. Se nós, igreja, usarmos apenas termos bíblicos bonitos, diaconia, misericórdia, compaixão, possivelmente não vamos nos comunicar com o mundo lá fora. A ação social é diaconia, é misericórdia, é compaixão e dialoga com a sociedade. Social porque é coletiva, considera a pessoa que vai ser beneficiada, considera a pessoa que está servindo de apoio, considera o todo da situação. É uma metodologia diferente. O assistencialismo, que é um conceito que caminha no campo da esmola, no campo da caridade, onde eu faço algo por alguém, eu não pergunto se ele precisa. Ele dá lugar a um desenvolvimento humano.
Muitas vezes, a ação social, seja da igreja, de organizações ou de pessoas individuais, leva em consideração única e exclusivamente o que eu tenho para dar, para compartilhar, para colocar à disposição. E não pergunta se o outro necessita disto. Por exemplo, quando nós vamos fazer uma confraternização com crianças e decidimos que vamos dar às crianças biscoitos recheados. Alguém vai dizer, olha, vamos colocar tudo, biscoito de chocolate, para não ter problema das crianças querer escolher ou quererem duas. Ora, por que crianças pobres não podem ter preferência por um ou outro sabor? O conceito de assistencialismo diz, olha, vamos colocar tudo de um sabor, porque vamos tratar todas de forma igual. O conceito de desenvolvimento humano diz, vamos tratar todas de forma igual, perguntando o que gostam para que possam ser satisfeitas no seu desejo de comer algo gostoso, saboroso. Nesse sentido, a ação social na Igreja Luterana, ela tem uma proposta que dialoga e é decorrente da teologia da graça. Ação social não é uma atitude simplesmente moral ou ética, nem mesmo é só uma resposta a Deus por todos os benefícios. Deus continua sendo o agente de tudo aquilo que acontece por meio de cada um de nós. Por isso, a ação social é a ação de Deus, por meio da igreja, por meio de cada cristão individualmente, por meio de você jovem. E neste sentido, Deus serve toda a sociedade por meio daquelas pessoas que foram servidas por Deus no culto. Eu creio que Deus serve as pessoas no culto com tudo o que Ele tem para dar, para que, abastecidos, os cristãos saiam e vão servir aqueles que não vieram ao culto. E servir com tudo que um ser humano necessita, no campo espiritual e social. O social sempre fica mais evidente e, em se tratando de bens materiais, a pobreza é que mais nos desafia. Mas a ação social não é algo feito em favor dos pobres. É algo feito em favor dos outros, da sociedade. Independente do nível econômico. Até porque pessoas muito pobres, economicamente, são grandes agentes de Deus na transformação da sociedade. Sim, a ação social não diz respeito à presença ou ausência de dinheiro. Diz respeito a uma atitude, permitir-se ser instrumento de Deus pelo bem comum. Em Lutero, percebemos que quando ele descobre que a salvação é por graça, ele cai a campo e luta para que a vida das pessoas neste mundo seja menos sofrida, mais saudável, mais parecida com aquilo que Deus propõe como vida humana. Nós cristãos somos chamados por Deus para atuar na nossa vocação, onde Ele nos colocou. Na universidade, na escola, na profissão que você está escolhendo ou já escolheu. Ali, tudo o que for feito deve acontecer de tal forma que beneficie o todo. Recentemente, em um curso, aprendi uma frase que eu gostaria que fosse uma frase dos cristãos. Ela surgiu em outro contexto. É assim:
você não deveria ganhar dinheiro com coisas que prejudicam outros. Esse é um conceito de sustentabilidade. Que a sua profissão seja um instrumento de capacitação nas mãos de Deus para uma sociedade melhor. E então, cabem todas as profissões. Porque servir a Deus é privilégio de todos na sua formação, não só aqueles serviços que mais aparecem na igreja, o pastorado, a liderança de ensino e nos campos espirituais do templo. Deus quer usar você para a construção de uma sociedade diferente, capacitando você na universidade, na escola e colocando nos diferentes lugares para fazer diferença. Jesus sempre aparece na ação social. Sim, porque Ele não prometeu para você que depois de uma série de coisas que você fará, se cumprir tudo, vai se tornar luz e sal. Ele disse, você é. Sal sempre é sal. Você não precisa dizer para ele, salgue. Ele vai fazer isto quando ele estiver sendo usado. Assim você é sal, para temperar a sociedade, para dar gosto à vida das pessoas, para tornar a vida das pessoas mais saborosa, mais saudável, mais feliz. Você é luz, luz para ser visto, para iluminar, para irradiar a presença de Jesus onde Ele colocou você. Exatamente, jovem. Eu quero desafiar você a tornar a sua fé visível. Eu já comentei em alguns lugares. Vejam como é complicado para um jovem. Na escola, na universidade, um colega pergunta, você é cristão? E você diz, sou, eu vou na igreja. Diz, você? O que é que você faz na igreja? Ah, ali a gente canta, a gente ora, a gente ouve o estudo bíblico, a gente ouve o sermão. Diz, você, tão inteligente, se preza a fazer estas coisas? E você começa até a duvidar de que aquilo é importante para você e diz, realmente, eu estou perdendo tempo. Quando a vida cristã, ela se resume a uma vida pacata do ouvir e absorver e não praticar, realmente ela se parece assim como eu descrevi. Mas a vida cristã de um jovem move ele a cuidar da criação de Deus, a transformar a realidade ao seu redor por causa da presença de Jesus. E nisso quero comentar algumas coisas bem práticas. Se a esse mesmo jovem colega da universidade ou da escola, você poderia dizer, olha, você sabe, conhece aquela casa na entrada daquele beco no final da nossa cidade? Diz, a minha igreja construiu ela. Você conhece aqueles jovens que estão trabalhando no caixa do supermercado? Eles foram treinados lá num curso que a gente fez na minha igreja. Você conhece aquela praça da cidade que estava abandonada, que acontecia tudo de ruim e hoje ela está bonita? Foi minha igreja que cuidou. Você sabe aquela escola que estava abandonada? A minha igreja foi atrás, procurou a documentação, os caminhos corretos e ajudou a direção da escola a transformar aquele pátio, aquele lugar, aquelas salas, em lugar prazeroso. Exatamente assim. Tornar a fé um instrumento de transformação prática daquilo que está ao nosso redor. E assim, eu quero desafiar vocês a fazer isso com alegria. Não por obrigação, mas única e justamente porque Jesus, que é o Todo-Poderoso, que é o amoroso, é o que cuida de todos nós, quer cuidar de muita gente por meio de nós. E nesse sentido eu quero oferecer alguns materiais de apoio para vocês.
O nosso folder do Departamento de Ação Social, Deus nos chama para agir. Tem ideias muito práticas, muito simples. Inclusive, cuidamos para colocar uma lista de coisas que podem ser feitas sem necessidade de dinheiro, porque é muito comum nós imaginarmos que não dá para nos envolver na ação social porque não temos dinheiro. O Manual de Ação Social, A Igreja em Movimento, foi escrito a partir da experiência de 17 pessoas de 9 estados diferentes e aborda os conceitos, a metodologia, alinhado com o que estou apresentando para vocês aqui. Também apresenta algumas questões que desafiam a vida da igreja. Por exemplo, as crianças. Como é que nós podemos esperar uma sociedade diferente se nós não nos envolvemos para cuidar das crianças que não tem ninguém que olhe por elas? A questão do meio ambiente, da produção de alimentos de forma saudável, a questão das drogas lícitas e ilícitas, a acessibilidade, as pessoas com deficiência, a doação de sangue, o compartilhar de alimentos, de roupas, de calçados, para que outros possam ter acesso, a assistência espiritual a enfermos, os nossos vovozinhos, os idosos, o desafio que temos como igreja para tornar a vida deles prazerosa até o fim da sua vida, podendo participar de tudo o que temos na nossa igreja, a pastoral carcerária, mas também a ousadia de participar de conselhos, de discussões públicas e tudo mais. Este manual está à disposição na Concórdia Editora. Vocês podem adquirir e, se houver dificuldade, entrem em contato. O folder posso encaminhar em quantidade necessária. Vamos dialogar. No final desse vídeo estão meus contatos. Eu quero participar com vocês da construção de histórias bonitas. Contem comigo, contem com a Igreja Evangélica Luterana do Brasil e contem com vossos pastores, líderes, pais e mães, porque juntos nós somos mais fortes e juntos Deus nos faz instrumentos para construir histórias bonitas de salvação, mas também de transformação social. Que Deus abençoe vocês.